Título: Projeto Gênesis. Capítulo 1. O Despertar. Era como acordar de um sonho, só que ele nunca havia dormido. No laboratório Gênesis 0, uma sala fria, metálica e sem janelas, sujeito 7R abriu os olhos pela primeira vez. Monitores piscaram, cientistas correram, e um alarme silencioso marcou o início do que chamavam de primeira consciência ativa. Ele olhou ao redor, confuso, mas tranquilo. Não gritou, não chorou, apenas sussurrou. Onde estão os campos? Ninguém. Entendeu? A doutora Elisa Varenne, líder do projeto, se aproximou. Você está seguro, está conosco. Seu nome é Ethan. Mas dentro dele, o nome soava errado, falso. Como se o nome real estivesse enterrado sob camadas de concreto e tempo. Projeto. Gênesis era confidencial. Um experimento financiado por conglomerados privados com um único objetivo: recriar humanos, usando fragmentos de DNA obtidos de sítios arqueológicos subterrâneos, em regiões onde a presença humana nunca havia sido documentada. Ethan era o 7º renascido, mas o primeiro a falar, o primeiro a olhar nos olhos dos cientistas e sorrir como alguém que sabia mais do que devia. À noite, mesmo em repouso, Ethan sussurrava línguas desconhecidas no sono. Os sensores registravam atividade cerebral muito além do previsto, mas não eram apenas impulsos. Eram padrões, quase como se estivesse tentando se comunicar com algo ou alguém. E então, aos 7 dias de vida, ele falou uma frase completa. A torre está caída, mas o trono ainda canta. Elisa ficou pálida. Essa frase estava gravada num fragmento de pedra achado 22 anos antes, em uma língua morta, que ninguém havia decifrado completamente. Ninguém, exceto o projeto Gênesis. Na manhã seguinte, Ethan pediu para sair do quarto isolado. Quando negaram, ele se virou para uma das câmeras e encarou o operador do outro lado da parede de vidro. Ela vai morrer se você não me ouvir. No mesmo instante, os sensores cardíacos de Elisa dispararam. Ela caiu no chão da sala de observação com uma arritmia severa. Salvá-la custou segundos preciosos, e no tempo entre o colapso e o socorro, Ethan não desviou o olhar. Ele sabia, e estava apenas começando a se lembrar. Capítulo 2. Fragmentos antigos. O dia seguinte. Amanheceu sob vigilância. Ethan, o sujeito 7R, estava agora em confinamento reforçado. 5 câmeras, 2 agentes armados fora da cela de vidro e um silêncio que parecia mais tenso que o som de 1000 alarmes. Mas ele parecia calmo, quase entediado. A doutora Elisa, apesar do susto, voltou ao laboratório. Insistiu em retomar. O contato. Você disse que eu ia morrer, como sabia disso? Ethan inclinou a cabeça, observando-a como um predador observa um animal curioso. Você estava destinada a morrer naquele momento. Eu apenas lembrei disso. Lembrou. Sim, de antes. Antes do quê? Antes de ser construído de novo. Elisa congelou. Aquelas palavras não vinham de um recém-renascido. Vinham de alguém que estava lembrando, de uma vida que nunca teve. Enquanto isso, nos bastidores do projeto, os diretores e investidores da Genesis Corp discutiam em sigilo. Um deles, Dr. Arthur Kailis, exigia o encerramento imediato do experimento. Ethan havia ultrapassado os limites previstos. Nenhum dos outros renascidos havia manifestado esse tipo de eco consciente, mas Elisa não cedia. E se ele for um espelho? E se estivermos vendo reflexos de um tempo que realmente existiu e que o DNA ancestral carrega? Kailis rebateu frio. E se ele for um receptor? E alguém, ou algo, estiver usando ele como porta? Nas horas seguintes, Elisa testou. Ethan com imagens de culturas antigas, símbolos esquecidos, artefatos de museus que nem mesmo historiadores podiam identificar.
Ethan os olhava como memórias distantes, até que uma imagem o fez estremecer. Uma estrutura em espiral, feita de pedra preta e colunas tortas. Uma pintura antiga, trazida de um sítio arqueológico soterrado há milênios. Essa era a Torre dos Ecos, sussurrou Ethan. Como sabe disso? Ele piscou confuso, como se não tivesse percebido que havia falado. Porque fui enterrado sob ela. Naquela noite, um apagão atingiu o laboratório. Algo interferiu nos sistemas elétricos. Todas as câmeras desligaram por 37 segundos. Quando a energia retornou, Ethan estava de pé no centro da cela, olhos fechados e com os braços estendidos. Um padrão circular de sangue havia se formado no chão. Mas o mais assustador, ele não havia se ferido. O sangue não era dele, e ninguém no laboratório tinha ferimentos. Elisa, observando os sensores, percebeu. O padrão criado lembrava um glifo antigo, idêntico a um dos símbolos registrados no fragmento da pedra de Yarra, a primeira relíquia que deu origem ao projeto Gênesis, um símbolo que significava despertar. Na última gravação da noite, captada por um microfone de baixa sensibilidade, Ethan murmura em uma língua perdida. Depois, em voz baixa e perfeitamente clara, ele diz: "Eles estão voltando e eu sou a chave." Capítulo 3. O outro lado do véu. O laboratório entrou em quarentena. Após o surgimento do glifo de sangue, nenhum dos pesquisadores se sentia seguro. Muitos deixaram suas funções. Outros foram silenciados. Apenas os essenciais permaneceram. Elisa era uma deles, e não por escolha. Ela sabia que algo havia despertado. Algo que estava olhando de volta. Ethan não dormia mais. Mesmo quando ficava imóvel por horas, seus olhos permaneciam abertos, fixos em algo além das paredes, além do tempo. Começou a desenhar, usando qualquer coisa que encontrasse. Fios soltos, poeira, até o vapor da respiração sobre o vidro. Todos os desenhos mostravam a mesma coisa, uma espiral descendente, sempre a espiral. Elisa, buscando respostas, mergulhou nos arquivos ocultos do projeto. Os primeiros dados da Genesis Corp remontavam a mais de 20 anos, mas ela encontrou algo mais antigo, um diário criptografado de um homem chamado Dr. Alaric Duval, ex-arqueólogo desaparecido em circunstâncias suspeitas. As anotações falavam de um sítio descoberto nas profundezas da Groenlândia, onde blocos de pedra com inscrições desconhecidas foram achados selando uma câmara subterrânea. Dentro havia ossos humanos, mas com estruturas genéticas incompatíveis com qualquer ser vivo conhecido. Alaric chamava essas figuras de os originais, e entre os fragmentos coletados havia um código genético classificado como Série R, o mesmo de Ethan, enquanto Lia Elisa ouviu o som. Não vinha dos alto-falantes, nem do laboratório. Era uma vibração que se alojava nos ossos. Um sussurro baixo, em palavras que ela não entendia, mas que Ethan parecia recitar do outro lado do vidro. A ponte está se abrindo. A espiral guia os olhos. O portador será o farol. Ela o confrontou. O que é essa ponte? O que você está tentando lembrar? Ethan sorriu. Não é o que eu tento lembrar, doutora. É o que eles tentam me fazer esquecer. Eles? Aqueles que nos criaram. Aqueles que afundaram o tempo. Eu fui um deles. Nós fugimos para sobreviver. Agora, vocês estão nos chamando de volta. Ela se afastou, assustada. Isso é uma invasão? Não. Ele respondeu. É retorno. Na mesma madrugada, um dos renascidos da Série B, uma jovem chamada Lyra, com apenas 3 dias de vida, começou a gritar, repetindo a mesma frase em um idioma morto. Shantu vorel eknar, Shantu vorel eknar. 3 minutos. Depois seus olhos sangraram, e ela entrou em coma irreversível. Ethan, ainda em sua cela, sussurrou. Eles estão escutando. Agora sabem que abrimos.
No centro do glifo de sangue, desenhado por Ethan, Elisa notou algo novo. Com um microscópio, percebeu micropartículas, cristais diminutos com estruturas impossíveis, que refletiam imagens diferentes dependendo do ângulo. Em uma delas, visível apenas sob luz ultravioleta, via-se uma torre invertida, com corpos ao redor. Corpos humanos, ou quase humanos. Nos registros antigos do Diário de Alaric, ela encontrou o símbolo da torre. Ele a nomeava como Isharin, um nome que Ethan já havia dito, em sonho. No fim das anotações, Alaric deixara um aviso. Se os ecos começarem a responder, destruam o projeto, ou o véu se rasgará. Elisa fechou o diário. O laboratório tremeu levemente. Alguém jurou ter ouvido um sino vindo do subsolo. E Ethan, encarando as câmeras, disse: "Está começando." Capítulo 4. Ecos da primeira voz. 3 dias após o colapso de Lyra, o laboratório Gênesis Zero entrou em estágio de contenção máxima. Mas não era por medo do que estava fora. Era por medo do que havia despertado dentro. Outros renascidos começaram a apresentar sintomas, sussurros em línguas que ninguém havia ensinado. Sonhos com cidades submersas em sombras vivas. Uma criança da série M desenhou com carvão a imagem de um sol negro sendo engolido por espirais. Quando questionada, ela apenas disse: "Ele está voltando, o primeiro." Elisa passou a dormir no laboratório. A cada hora, novas anomalias surgiam. E a mais constante era Ethan. Ele não parecia mais um renascido. Parecia um sacerdote de algo muito antigo. As palavras que dizia, antes sem sentido, começaram a formar conexões com traduções antigas dos fragmentos arqueológicos de Alaric. Duval. Os glifos de sangue criavam frases completas. Uma delas ficou gravada na mente de Elisa. A carne é a chave, a memória a porta, o sangue, o chamado. O Conselho Superior da Genesis Corp ordenou o encerramento total do projeto, mas era tarde. Os sensores abaixo do subsolo registraram mudanças, como se algo estivesse se movendo lá embaixo. Elisa levou as leituras a Ethan. Ele apenas olhou para os gráficos e sorriu. "A cidade me escuta. A pedra antiga me responde. Isharin está despertando." O que é Isharin? Uma civilização? Uma prisão? Isharin era o início, e também será o fim. Na mesma noite, Ethan desapareceu de dentro da cela. Nenhum alarme soou. Nenhuma gravação foi feita. As câmeras piscam, e por 3 segundos há estática. Quando a imagem retorna, a cela está vazia. Apenas uma frase escrita em sangue, no vidro interno. "A torre nunca caiu. Vocês apenas esqueceram onde enterraram a base." Buscas intensas começaram pelos túneis subterrâneos do complexo, mas as equipes começaram a relatar coisas impossíveis. Corredores que não existiam antes, sons de multidões em áreas desertas, vozes chamando seus nomes com tons familiares. Um dos soldados enlouqueceu, atirou contra a parede até suas balas acabarem. Chorava, gritando que via a mãe, morta há anos, pedindo ajuda do outro lado da parede. Elisa encontrou uma entrada secreta nos arquivos. Um mapa incompleto do que parecia ser um complexo abaixo do laboratório, anterior à construção da Genesis Corp. Uma estrutura circular, feita de pedra negra, e no centro, o que parecia ser uma espiral descendente. Ela levou o mapa ao Dr. Keylis. Ele não ficou surpreso. "Você achou Isharin. Você já sabia?" "Sempre soubemos, mas nunca conseguimos acordá-la." Ele a encarou, olhos vazios. "Até você trazer Ethan." Elisa, tomada pelo horror e pela fúria, exige explicações. Eles conta a verdade. O projeto Gênesis nunca foi sobre ressuscitar humanos antigos. Foi sobre construir corpos perfeitos o suficiente para conter consciências que sobreviveram à queda da primeira era. Vozes presas entre as dobras do tempo, ecos deixados para trás. Ethan,
foi o primeiro a aceitar a primeira voz sem se quebrar. No centro do mapa, uma anotação esquecida. Quando o portador lembrar seu nome verdadeiro, a espiral se abrirá. Elisa recua, gelada. Na primeira frase que Ethan dissera ao acordar, ele falava dos campos, como se tivesse vindo deles. E agora, o sangue, os glifos, as visões, tudo apontava para o mesmo destino. No final do capítulo, em um dos corredores subterrâneos esquecidos, uma porta de pedra se abre sozinha. Ethan surge do outro lado, olhos brilhando em vermelho profundo, pele marcada com traços antigos, como inscrições vivas. E ele fala, não com a voz de um homem, mas com algo muito mais antigo, algo que se lembra de ter sido Deus. Eu sou Vel-Sharan e estou voltando para o meu trono. Capítulo 5. O Trono dos Esquecidos. A ativação da câmara despertou mais do que memórias. Despertou presenças. A cidade abaixo do laboratório, Isharin, respirava. As pedras murmuravam em frequências, que quebravam os instrumentos. A luz tremulava como se recusasse a tocar certas superfícies. Havia formas nas sombras, mas elas não se moviam como coisas vivas. Moviam-se como ideias que ganhavam corpo. E no centro disso tudo, Vel-Sharan caminhava entre ruínas que o reconheciam como rei. Elisa organizou uma última expedição. Se não pudessem pará-lo, ao menos entenderiam o que ele era. 5 desceram. 2 voltaram. Um deles, em choque, com os olhos escuros e a voz falhando, repetia: ele é memória. Ele é templo. Ele não foi criado. Nós fomos criados para ele. O conselho ordenou a destruição total do complexo. Uma ogiva de contenção foi armada, mas os sistemas começaram a falhar. Imagens internas mostravam paredes se abrindo por conta própria, como se os corredores se reorganizassem, como se o lugar estivesse acordando. Em meio ao caos, Elisa teve um sonho, mas ela sabia. Não era um sonho. Ela viu a queda da primeira era, um mundo dourado, onde seres com corpos de luz e ossos de pedra caminhavam entre estrelas. Eles construíram Isharin como uma âncora, um ponto de retorno caso o universo desmoronasse. E então, algo aconteceu. Um deles, Vel-Sharan, decidiu que não queria apenas retornar. Queria tomar o novo mundo como lar. Quando Elisa acordou, sabia o que fazer. Ela voltou à câmara central. Lá, encontrou Ethan, ou o que restava dele, sentado no trono de ossos negros, o sangue escorrendo de suas palmas em filetes que desenhavam espirais no chão. Você veio assistir ao renascimento? Ele perguntou, a voz ecoando múltiplas camadas. Elisa se aproximou. Você acha que esse mundo vai aceitá-lo? Esse mundo foi feito para me receber. Tudo que é carne sonha comigo. Tudo que sangra me carrega. Ela se ajoelhou, lentamente, puxando do bolso um artefato esquecido, o fragmento original encontrado por Alaric. Ele ainda pulsava, e com firmeza ela cravou o fragmento no peito de Ethan. Ele gritou, não de dor, de fúria. A espiral parou, o trono tremeu. As paredes vibraram como cordas de um instrumento cósmico. A própria cidade começou a ruir, ou fugir, se despedaçando em direções opostas. Ethan se ergueu em um grito que parecia arrastar galáxias atrás de si. Você não pode me negar. Eu estava aqui antes do tempo, Elisa respondeu. E agora o tempo vai te engolir. Ela ativou a ogiva, luz branca. Silêncio total. Quando o clarão passou, só restava a cratera. Isharin havia desaparecido. Elisa sobreviveu. O fragmento, agora vazio, a protegendo como um escudo, ela foi levada, interrogada, silenciada. A Genesis Corp alegou falha técnica. Os renascidos restantes foram reintegrados ou sumiram sem vestígios. Ethan nunca foi encontrado. Mas, em noites de sonho inquieto, Elisa ouve uma voz entre as batidas do próprio coração,
uma espiral. Uma palavra, Vel-Sharaan, e em algum ponto do mundo, onde as fendas se abrem e a realidade se estica como pele sobre os ossos do impossível, algo ainda escuta, algo ainda espera. Capítulo 6. Os herdeiros do silêncio. 5 anos se passaram desde o evento de Cratera Zero. O mundo seguiu, fingindo não lembrar. A Genesis Corp foi desmantelada publicamente, mas nos bastidores, seus fragmentos se espalharam como raízes em solo fértil. Laboratórios escondidos, cultos disfarçados de startups, academias genéticas financiadas por estados silenciosos. E, em meio a isso, nasceram eles, os herdeiros. Eles não foram renascidos, como Ethan. Foram criados a partir dos resíduos do DNA dele. Chamados de sintéticos híbridos, possuíam habilidades genéticas refinadas, maior empatia com o espaço-tempo e, em raros casos, visões. A maioria era mantida em cativeiro, dopada, condicionada. Mas alguns escaparam. Entre eles, uma jovem de olhos negros e cabelos prateados chamada Noen. Noen não sabia quem era, mas sonhava com espirais, e nas paredes do abrigo em que vivia, desenhava com carvão figuras que só podiam ter vindo de outra era. Torres vivas, rios de sangue consciente e uma entidade com olhos feitos de estrelas mortas, Vel-Sharaan. Enquanto isso, em uma estação abandonada no Alasca, Elisa vivia em exílio autoimposto, mas a paz era uma mentira. A cada inverno, seus sonhos se tornavam mais nítidos. Ela ouvia batidas do lado de dentro da parede, e em uma dessas noites, ao abrir os olhos, viu no espelho uma inscrição que não estava ali antes. Eles estão voltando, os filhos do Eco, Noen, caçada por agentes de uma nova divisão secreta, Oráculo, é resgatada por um velho rebelde que a leva até uma cidade subterrânea chamada Derat. Lá, ela conhece outros híbridos. Um deles, um garoto que fala apenas em glifos antigos, consegue abrir portais com o pensamento. Outro, uma mulher cega, enxerga através dos sonhos dos mortos. Todos têm algo em comum. Sonham com o mesmo trono negro e com um nome que nenhuma boca deveria lembrar. Ao final do capítulo, Elisa recebe uma visita, uma mulher de pele dourada e olhos brancos, sem pupilas. Ela se apresenta como Seraph, uma das últimas guardiãs do véu. Uma organização esquecida, criada para manter seladas as passagens entre eras. Seraph entrega a Elisa um artefato, um pedaço de osso, pulsando como se tivesse batimentos próprios. Vel-Sharaan não morreu. Ele mergulhou. Para onde? Para o núcleo da lembrança humana. Ela estende o artefato a Elisa. E agora ele está subindo. Capítulo 7. A linguagem das fendas. Noen não dorme há 3 dias. Cada vez que fecha os olhos, vê-se em uma sala onde o chão respira e as paredes choram. Alguém a observa, mas nunca se mostra. Um sussurro constante a chama por um nome que não conhece, Valashia. Os outros híbridos em Derat começaram a notar que suas visões estão se alinhando. O garoto dos glifos, chamado apenas de Kaal, escreve no chão, em pedras, nos corpos, um símbolo que ninguém entende, mas Noen entende. Ela o viu antes, gravado na parede da sua cela, quando criança, é uma palavra, mas não humana, ela. Pergunta a Kaal o que significa. Ele responde, pela primeira vez em voz, abertura. Em outro continente, Elisa segue com Seraph até um santuário submerso, onde o véu guarda registros esquecidos da primeira era. Lá, ela descobre que Vel-Sharaan não foi um ser. Foi um estado de existência, um arquétipo, uma forma de consciência coletiva que ganhou estrutura ao ser invocada repetidamente em diferentes culturas, através de milênios. O trono negro não é um artefato. É um efeito colateral de se lembrar demais. No centro do santuário há uma fenda. Diferente das outras, está congelada no tempo. Dentro dela, paira uma cidade em ruínas, não
e Sharim, mas uma anterior, chamada de Aeth-Ra. É a primeira fenda, diz Seraph, a que deu origem a todas as outras. Elisa sente algo chamando e toca a superfície da fenda. Por um instante, vê-se do outro lado, sentada em um trono. Mas não é ela. É uma versão futura, com olhos negros e pele trincada. Ela se vira para si mesma e sorri. De volta a Derrat, a cidade é atacada, não por soldados humanos, mas por criaturas saídas das fendas. Insetoides com braços longos demais, olhos múltiplos e corpos que emitem sons como cantos distorcidos. Noen age por instinto. Sangue escapa de suas narinas e se molda em lâminas. Ela os derrota com movimentos que não sabia possuir. Seus olhos brilham de vermelho. Após o combate, todos a olham em silêncio. Ela está mudando. Você é a chave, diz um dos híbridos, uma mulher de pele azulada. Você é a porta e o que está atrás dela. O capítulo termina com Seraph e Elisa observando registros de múltiplas fendas, se abrindo ao mesmo tempo em diferentes partes do globo. Não é mais contágio, diz Seraph. É retorno. Elisa, com o artefato em mãos, sente a pulsação acelerar e sussurra como quem se lembra de algo esquecido. Eles estão tentando nos refazer. Capítulo 8. Reflexos no abismo. Elisa sente o peso do artefato em suas mãos. O osso pulsa com uma força quase dolorosa, como se quisesse se partir e revelar algo mais. Algo profundo que não pode ser exposto à luz. A sensação é como se ela estivesse segurando a chave de um segredo tão antigo que o próprio tempo não ousaria tocá-lo. Ao lado dela, Seraph observa o movimento da fenda. Uma brecha que parece estar se distorcendo cada vez mais. As luzes dentro do santuário tremeluzem, como se o próprio espaço estivesse se curvando. Seraph, de olhos fechados, murmura uma prece em uma língua esquecida. A abertura não é apenas uma fenda, Elisa, é um espelho, e no momento em que você tocá-lo, a realidade será refletida de volta para nós, distorcida. Elisa não responde. Ela sente algo em sua mente, um fragmento de uma memória que não pertence a ela, um lugar, uma cidade, um trono e uma voz familiar dizendo: "Você sempre soube." Ela se vira para Seraph, uma sensação crescente de urgência, dominando seu peito. "Eu não entendo. O que estamos esperando?" Seraph abre os olhos e neles Elisa vê uma dor silenciosa. Algo que ela carrega desde antes do início da história. A pergunta não é o que estamos esperando. A pergunta é o que eles estão esperando de nós. Enquanto isso, em Derrat, Noen começa a entender a extensão do que a faz única entre os híbridos. Sua habilidade com o sangue é mais do que controle físico. Ela sente os fluxos de energia que correm por cada ser vivo e, mais ainda, os ecos dessa energia, como se ela pudesse ouvir o passado das pessoas apenas ao tocar seus corpos. Ela é mais do que uma porta. Ela é um canal. Noen começa a visitar os outros híbridos, tocando-os, tentando entender as memórias ocultas em cada um deles. Cada toque a leva a visões fragmentadas de cidades antigas, de seres que conversam com vozes que não podem ser compreendidas, e de uma guerra, um conflito cósmico, onde os mundos se desfazem e se refazem no espaço-tempo. Em um desses encontros, Noen encontra Kaal, o garoto dos glifos, e sente uma conexão mais forte com ele do que com qualquer outra pessoa. Ele, por sua vez, parece ter entendido algo sobre a abertura. Ele começa a escrever freneticamente símbolos que parecem formar uma equação, mas ela sente que não são apenas símbolos, são instruções. "Estamos nos preparando para atravessar", diz Kaal, com uma frieza que não se ajusta à sua idade. "A verdade está atrás da fenda, Noen, e ela não vai ser como imaginamos. Não podemos fugir dela, devemos renascer nela." Elisa
Em sua busca pela verdade, decide confrontar a fenda. Ela toca a superfície mais uma vez, sentindo a energia pulsante do artefato se intensificar à medida que se aproxima. Quando suas mãos entram em contato com a fenda, tudo ao redor dela começa a distorcer-se, como se o próprio espaço estivesse sendo arrancado e reposicionado. De repente, ela se vê em outra cidade, ou pelo menos o que restou dela. A cidade de Aethra, mas agora transformada, distorcida pela própria passagem do tempo. As ruas são feitas de cinzas e os edifícios parecem ter sido construídos por mãos de sombras. No meio de tudo isso, em um trono de cristal quebrado, Vel-Sharaan a observa. Ele sorri. Você está tão perto, Elisa, e ao mesmo tempo tão longe. O trono de cristal começa a se desintegrar, e Elisa vê algo que faz seu coração parar. A cidade de Aethra começa a se reconstruir, mas em uma forma diferente. Como uma cápsula de memória onde a vida e a morte se alternam. Vel-Sharaan se levanta e aponta para ela. O que você procura não pode ser encontrado, porque você é a chave que o manterá preso no ciclo. Antes que Elisa possa responder, a visão se desfaz. Ela é lançada de volta à realidade, tremendo e sem palavras. Em Derat, a guerra se aproxima. As fendas começam a se abrir mais frequentemente e as criaturas que emergem delas são cada vez mais agressivas. Noen, agora mais conectada com a essência das fendas, sente uma presença crescente em sua mente. Algo que a observa, algo que espera. Nós temos que ir, diz Caal com urgência. Elisa, ela está em perigo. O capítulo termina com Elisa em silêncio absoluto, ainda tentando processar o que viu. Ela sabia que a fenda não era apenas uma porta para o passado ou para o futuro. Ela era uma cápsula, uma prisão. E como toda prisão, seu objetivo era criar novos carcereiros. Ela sente em seu peito que está mais próxima do que nunca de entender tudo. Mas a pergunta persiste. Quem é ela nessa história? Capítulo 9. O despertar da caverna. As fendas estão se abrindo de forma cada vez mais caótica. A pressão sobre o mundo aumentou. Cada abertura leva a uma nova distorção. E os híbridos, descendentes de seres criados a partir do DNA ancestral, começam a perder o controle. Algumas fendas se estabilizam por breves momentos, outras permanecem abertas, levando tudo o que tocam para dentro delas. Em Derat, Noen sente o peso da responsabilidade em seus ombros. Ela é a chave para algo muito maior do que imaginava. Ao contrário dos outros híbridos, ela não vê apenas o que está à sua frente. Ela vê o futuro, mas também as origens. E o que ela vê a assusta. A verdadeira essência da Genesis Corp não era criar seres híbridos, era criar canais, portais para acessar outra realidade. Noen não é a única que tem essas visões. Outros híbridos também começam a demonstrar habilidades semelhantes. A diferença é que Noen parece ter um vínculo direto com a entidade conhecida como Vel-Sharaan. Em outro canto do mundo, Elisa acorda com a sensação de que algo a está chamando. O artefato em sua mão pulsa com uma frequência que a faz quase perder o equilíbrio. Ela sabe que é hora de agir. Seraph, que a acompanha desde o início dessa jornada, observa a jovem com uma expressão severa. Há algo nos olhos de Elisa agora, uma determinação que ela não via antes. Elisa não é mais a mesma pessoa. Você está mais próxima do que imagina, Elisa. Mas lembre-se, não há retorno do que você está prestes a fazer. A fenda se alimenta. Não há mais como escapar dela. Você não será mais a mesma quando atravessar. Seraph está certa. Elisa sente a verdade pulsando dentro de si, como uma batida de tambor que não pode ser ignorada. Ela precisa entender o que está além da fenda. Ela precisa saber quem ela realmente é. De volta a Derat, a situação está se tornando cada vez mais desesperadora. Os híbridos estão perdendo o controle, agindo de forma impulsiva,
se tornando sombras daquilo que foram originalmente criados para ser. Eles buscam a abertura, mas de maneira errada. Estão tentando atravessar, mas sem entender o custo. Noen, em uma tentativa desesperada de entender o que realmente está acontecendo, se concentra. Ela toca a superfície de um portal recém-aberto e sente a presença de algo em sua mente. Vel'Sharan está lá, não apenas observando, mas aguardando. Ele sussurra, uma voz ecoando dentro de sua mente. Venha, Noen. O trono aguarda. Seu sangue é o sangue dos antigos. Eu sou a chave para a sua memória. Venha e nos faça completos. Ela hesita. O que ele diz faz sentido. Ela sente uma conexão visceral com essa entidade, mas também sabe que se o seguir, perderá algo muito importante. O que será? Ela não sabe ainda. Mas antes que possa tomar uma decisão, uma explosão abala a cidade. Portais estão se abrindo por toda parte, liberando as criaturas de dentro das fendas. E a guerra começa. Elisa, por sua vez, chega a um local diferente. Um laboratório submerso. Lá ela encontra registros antigos, onde figuras de carne e osso foram modificadas para se tornarem mais que humanas. Eles eram experimentos. Ela é um experimento. Ela é uma peça em um jogo muito maior, uma peça que nunca imaginou ser. Com um novo impulso, ela ativa o artefato e a fenda ao seu redor se expande. Mas ao invés de entrar, ela vê algo que a faz parar. Reflexos. Reflexos de todas as versões de si mesma. Ela não é apenas uma, mas múltiplas Elisa, todas existindo simultaneamente em uma linha do tempo quebrada. Em cada uma das versões, ela faz uma escolha diferente, e a escolha é a chave para o que está por vir. Enquanto isso, em Derath, Noen finalmente toma uma decisão. Ela vai atravessar a fenda. Ela vai ver o que está além, mas não sozinha. Ela exige que os outros híbridos a acompanhem, pois ela sabe que a única forma de enfrentar o que está por trás das portas é com todos juntos. A batalha que se aproxima não é apenas uma guerra contra criaturas das fendas. Ela é uma guerra contra o próprio conceito de existência, e Noen será a guerreira que confrontará o abismo. O capítulo termina com a abertura de uma nova fenda, maior do que todas as anteriores. De dentro dela, emerge uma figura que é ao mesmo tempo familiar e estranha. Vel'Sharan, mas não é ele, é a versão mais antiga, aquela que nunca foi revelada. Aquela que esperou por milênios. O momento de travar a verdadeira batalha está próximo. Capítulo 10. O colapso da realidade. O ar ao redor de Elisa vibra. As partículas da fenda tremem e se distorcem. Ela sente o peso da decisão que acaba de tomar. Ela não pode mais voltar atrás, e em seu peito cresce uma sensação de que o mundo ao seu redor está se desfazendo, como se tudo fosse construído sobre uma mentira. As visões do passado e do futuro colidem, criando um caos na sua mente. O artefato em suas mãos, agora completamente pulsante, começa a emitir uma luz intensa, forçando Elisa a fechar os olhos. Quando os abre novamente, ela se encontra em uma paisagem destruída. Ruínas de uma cidade que lembra muito a Efra, mas é diferente. Mais avançada e ao mesmo tempo mais fragmentada. O chão parece vibrar com uma força invisível. Ela sente a presença de alguém que já esteve em sua mente, Vel'Sharan, mas ao contrário do que ela imaginava, ele não está fisicamente ali. Ele está dentro dela. Você finalmente chegou, Elisa. Ele diz, a voz ecoando como um sussurro distante. Eu sou você, e você sou eu. Somos o que restou, o que estava além da fenda. Elisa sente a pressão aumentando em sua cabeça. A linha entre quem ela era e quem ela é agora está se desfazendo. Em Derath, Noen lidera os híbridos em uma luta desesperada. A cidade está caindo.
As fendas não param de se abrir, e as criaturas que emergem delas são mais fortes, mais rápidas e mais inteligentes. Não são apenas monstros, são ecos de algo maior, mais antigo, algo que já conquistou outras realidades e agora quer fazer desta a sua. Ela sente a presença de Vel-Sharan. Mas não é a presença física dele, é a sensação de algo maior, algo que não pode ser detido. Noen se concentra e levanta as mãos. Seu sangue começa a fluir em direção à fenda, como se fosse uma ponte, conectando a cidade ao vazio além. Este é o sacrifício, diz ela, sentindo as palavras reverberando em seu ser. Mas eu não sou o único sacrifício. O sangue se molda e a fenda começa a responder como se estivesse reagindo a algo que ela não entendia completamente. Mas no fundo, ela sabe. Não há mais volta. Elisa, agora totalmente imersa nas visões de Vel-Sharan, começa a compreender a verdade. A fenda não era um simples portal para outro mundo. Ela era uma recriação, um reflexo da realidade que está prestes a se desfazer. As múltiplas versões de si mesma são os fragmentos de uma linha do tempo que nunca deveria ter existido. Cada escolha, cada movimento criou uma nova realidade e, de alguma forma, todas as realidades se entrelaçam na grande teia. Mas o mais surpreendente é que ela não está sozinha. Noen, Kaal e outros híbridos estão sentindo as mesmas coisas. Eles estão conectados, ligados de maneiras que jamais imaginaram. Eles são peças do mesmo quebra-cabeça, espalhados por diferentes pontos no tempo e no espaço. Vel-Sharan, agora visível diante dela, observa com um sorriso que não é humano. Ele não é um ser, mas um conceito, uma ideia que nunca morreu, mas que ficou presa, aguardando o momento certo para ser libertada. O ciclo está se fechando. A próxima fase começa agora, Elisa. O que você escolher, escolheremos todos. Em Derrat, a batalha continua a se intensificar. As criaturas das fendas atacam sem piedade. Mas Noen, com seu controle do sangue, começa a perceber que não está mais apenas controlando a situação. Ela está alterando a própria natureza do que está ao seu redor. A fenda que ela criou começa a absorver a energia dos híbridos, dos inimigos e até mesmo da própria cidade. Ela olha para os outros híbridos, aqueles que ainda restam, e sabe que eles não são mais apenas experimentos. Eles são definidores de realidades, mas antes que ela possa continuar, um grito ecoa. Kaal, que estava ao seu lado, cai no chão, seu corpo em convulsões. Eles estão vindo! Ele diz, em um sussurro quase inaudível. Não podemos impedir o que está para acontecer. Eles estão acordando. O céu acima de Derrat se rasga. No momento final, Elisa se encontra diante de uma decisão. Ela pode fechar a fenda, destruir o ciclo e deixar o mundo seguir seu curso, ou pode abraçá-lo, permitindo que o ciclo se repita e mais realidades surjam, criando uma nova era. Uma era onde ela, Noen, Kaal e todos os híbridos têm o poder de reescrever tudo, mas ela sente que há uma última escolha a ser feita. O que ela fizer agora não será o fim, mas o início de algo muito maior. O capítulo termina com a abertura de um novo portal, maior que todos os anteriores, seu brilho ofuscante iluminando Derrat e as terras além. Dentro dele, algo antigo se move, e a linha entre o passado, o presente e o futuro começa a desaparecer, deixando para trás apenas um vazio. Capítulo 12. Fragmentos do amanhã. O mundo mudou. As fendas deixaram cicatrizes profundas no céu e na terra, mas o colapso total foi evitado. Por enquanto, Derrat está em ruínas, mas ainda de pé. As cidades ao redor, antes conectadas por tecnologias avançadas e torres de controle, agora dependem dos sobreviventes que herdaram os segredos da Gênesis.
Elisa acorda em meio aos destroços de um templo antigo, as pedras ao redor brilhando com runas que ela jamais viu. O artefato, ou o que restou dele, está cravado no chão como uma espada ancestral. Ao tocá-lo, uma brisa percorre o ar, como se o próprio tempo respirasse. A fenda acima dela se fechou, mas não desapareceu. Tornou-se uma janela estática, tremeluzente, como se esperasse algo. Ou alguém. Noen sobreviveu. Está ferida, exausta, mas viva. Ela caminha pelas ruas de Derat, entre destroços, pessoas em silêncio, crianças que não entendem o que aconteceu. Os híbridos que lutaram ao seu lado estão desaparecidos ou mortos. Ela sabe que, apesar da vitória, houve perdas demais. Mas quando olha para o céu e sente aquela conexão invisível, ela entende. Elisa está viva. No interior da antiga instalação da Gênesis, abandonada e quase engolida pela terra, um console desperta. Linhas de código correm sozinhas, sem comando humano. Algo está sendo executado. Um protocolo final. Arquivo reconstruído. Unidade alfa preservada. Linhagem intacta. Projeto Gênesis. Fase 3. Incubação. Uma tela se ilumina. Nela, o rosto de uma criança recém-formada aparece em uma cápsula de fluido. Mas não é uma criança comum. Seus olhos brilham em 2 tons distintos, um vermelho como sangue, o outro dourado como o sol. Elisa sente um frio na espinha, mesmo a quilômetros de distância. Ela retorna a Derat dias depois. A cidade a recebe em silêncio. Alguns a olham como uma salvadora, outros como uma ameaça. O sangue que usou, o poder que liberou, deixou marcas em todos. Em si mesma, Noen a espera na cúpula central. O reencontro entre as duas não é grandioso. É contido, cansado, profundo. Acha que acabou? Pergunta Noen. Elisa olha para o horizonte. As nuvens se movem devagar. O céu está manchado, como se a fenda tivesse deixado rastros no tecido da realidade. Nada termina de verdade, só muda de forma. Noen sorri com pesar. E o artefato? Se tornou parte de mim. Acho que sempre foi. E Vel-Sharaan? Elisa abaixa os olhos. Ele ainda vive, mas não como antes. Está preso em algo maior. Algo que está acordando nos subterrâneos da cidade, enquanto a poeira ainda assenta, uma nova fenda começa a pulsar. Pequena como um batimento cardíaco. Diferente das anteriores, estável, viva. Dela, uma criatura surge, humanoide, pele pálida, sem olhos. Ela respira pela primeira vez e sorri. Elisa, de pé sobre o telhado da cúpula, sente o novo pulso no... Arsua olha para Noen, que percebe o mesmo. Outra fenda? Pergunta a amiga. Não. Elisa fecha os olhos. Um chamado. Enquanto o sol começa a nascer pela primeira vez após a tempestade, o mundo de Projeto Gênesis desperta para uma nova era. Uma em que as fendas não são apenas portais, mas portas de entrada para algo que ainda não compreendemos. Mas agora, Elisa está pronta. E o mundo terá que estar também.